Agora na parte 2 do assunto, sinal na mão e na testa, a gente ficou agora com esse questionamento. Quem são os que não receberão a marca da besta? Então Apocalipse 14 diz assim: seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e receber a sua imagem e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. É interessante como o terceiro anjo menciona quem são os verdadeiros santos que não adoraram a besta e não receberam sua marca na testa e na mão, que são os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Em resumo, a coisa que a gente tem que se preocupar é se estamos adorando ao Criador e se estamos guardando seus mandamentos. Se estamos pensando nas obras de Yahvé, estamos praticando o que ele se agrada. O que Deus se agrada que pratiquemos? Os 10 mandamentos. E na Bíblia, quando fala em justiça, que pratiquemos justiça, também está se referindo aos 10 mandamentos. Esse verso eu não coloquei aqui, mas tem. Se você procurar na Bíblia, você vai encontrar que a nossa justiça é guardar os 10 mandamentos. E você vê a íntima relação que isso tem. Agora tem uma outra pergunta. O que significa receber a marca na mão e na testa? Vamos lá. Esse texto eu vou ler um pouquinho mais rápido, mas é só para você entender. Assim, quando surgir, em Deuteronômio 13, fala assim: quando surgir no teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos e te apresentar um sinal ou um prodígio, se essa obra maravilhosa que ele anunciou se realiza e ele te exorta: vinde e sigamos outros deuses e passemos a servi-los. Não deis ouvidos às palavras desse pregador sonhador, porque é Yahvé, vosso Deus, que vos está pondo à prova para aflorar diante de todos o quanto de fato amais ao Senhor de todo o coração e com toda a sua alma. Só fazendo um adendo, tem vários versos na Bíblia que falam: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque todo aquele que diz que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, um servo verdadeiro de Deus tem que guardar seus mandamentos. Então, aqui Deus está dizendo que se a gente ama Ele, a gente não vai ouvir a ninguém que venha dizer para seguir a outro Deus, mesmo que essa pessoa venha fazendo sinais e prodígios. Deus nos exorta, cumprindo, aqui ele fala: a Ele amareis com reverência, cumprindo fielmente seus mandamentos e obedecendo a sua palavra. A Ele tão somente servireis, ou seja, servireis é o que? A mão, né? E vos apegareis. Quanto àquele profeta, ele deve ser morto porque ele pregou rebeldia contra o Senhor. Agora aqui, tal impostor tentou afastar-nos do caminho que o próprio Yahvé, teu Deus, te ordenou caminhar. Somente no caso de teres obedecido a palavra de Yahvé, teu Deus, guardando todos os seus mandamentos que hoje te ordeno e praticando o que é justo. Olha só aqui, o que é justo diante dos olhos do Senhor, que é a guarda dos 10 mandamentos. Agora, esse texto aqui me lembra muito Apocalipse 13, que fala que toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta, que no verso 3 do Apocalipse 13. Passaram a adorar o dragão, o qual lhe transferiu autoridade à besta. Então, todos começaram a adorar a besta. Agora aqui é interessante no verso 12 que ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, contudo revivera. Então ela falou que também fizesse com que todos os que não prestassem adoração fossem mortos.
Ela obrigou a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa marca na mão direita ou na testa. Muito interessante, porque Deus já nos tem alertado aqui, desde Deuteronômio 13, ele já alertava: se aparecer um profeta no teu meio, que realize um prodígio e que te faça seguir a outro Deus, não siga-o. Saiba que Yahvé é o único Deus. Yahvé está te pondo à prova para ver se você realmente ama Ele. E qual é a orientação, o conselho de Deus? A Ele amareis com reverência, cumprindo seus mandamentos. Ou seja, olha só, pessoal, como é interessante. A gente viu lá em cima que a gente precisa lembrar da lei de Deus. Quando a gente lembra de coisas boas, que é a lei de Deus, a gente pratica o que é bom. Então, o que significa aqui, que essa besta vai nos dar uma marca na mão direita ou na testa? Significa que ela vai nos obrigar a desobedecer a lei de Deus. E na testa é alguma coisa que ela vai fazer a gente se esquecer de Deus e começar a lembrar, a adorar a ela, a lembrar das coisas dela. Uma coisa tem relação com a outra. Eu pratico o que eu penso. Então, de alguma forma, essa besta vai nos fazer praticar e colocar na nossa mente uma coisa diferente daquilo que Deus tem pedido. Deus tem pedido para a gente guardar os 10 mandamentos. Agora vamos ver aqui Deuteronômio 4. Assim, quando estiverdes sofrendo todas as aflições caírem sobre ti, então no futuro, ao final dos tempos, voltará para o Senhor teu Deus e obedecerá a sua palavra. Pois Yahvé teu Deus é Deus misericordioso, ele não te abandonará. Então aqui está falando no futuro, no final dos tempos, volta para o Senhor, obedece a sua palavra. No verso 39 e 40 fala: portanto, reconhece o que mente neste dia e reflete em teu coração Yahvé é o único Deus, tanto nos mais altos céus como cá embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedece, pois, a seus preceitos e mandamentos que hoje te ordeno, a fim de que tudo corra bem aos teus filhos, muito depois de ti, para que se prolongue teus dias sobre a terra, que o eterno teu Deus te concede para todo sempre. Isso aqui está falando do futuro. Deus está te dando um conselho para o futuro. Deuteronômio, é lá do Velho Testamento, mas já fala coisas, fala coisas que Apocalipse fala. Então Deus está pedindo para a gente reconhecer e refletir no nosso coração que Ele é o único Deus. E qual é o conselho que Deus nos dá? Obedece, pois, aos preceitos. E só quem obedecer é que Ele vai prolongar os nossos dias e conceder para todos sempre. Olha que linda essa promessa. Isso aqui é futuro, gente. Deuteronômio 8. Vamos ler aqui. Portanto, tende cuidado de obedecerdes a todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entrais e possuais a terra. A gente hoje também espera entrar numa terra, né? Que é a terra Nova Canaã. Trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto. Muito lindo. Aí está falando que Deus nos provou para que exteriorizássemos todas as intenções do nosso coração, se estávamos decididos a obedecer aos seus mandamentos ou não. Engraçado que isso daqui faz referência ao que fala aqui em Deuteronômio 3, que Deus está nos pondo à prova para saber se a gente ama Ele ou não, se a gente guarda os mandamentos dEle ou não. Então, a mesma coisa, Deus no futuro, queridos, vai mais uma vez nos pôr à prova, vai vir uma besta nos dizendo para adorar a outro Deus, nos querendo colocar obras nas nossas mãos, as obras dela, na nossa mão e na nossa mente, pensamentos diferentes daquele que Deus nos pede. Então é sobre isso que a gente tem que ter cuidado. Então, reconhece no mais íntimo que Yahvé teu Deus te educava como um pai que instrui. Obedece, pois, aos mandamentos de Yahvé teu Deus, para que andes nos seus caminhos e aprendas a amá-lo reverentemente. Opa, esse daqui é bem grande, queridos.
Contudo, tem cuidado, aí Deus fala, não esqueças do teu Deus, não deixe de cumprir os mandamentos, para que seu coração não se ensoberbeça e venha a se esquecer. E a gente diga no nosso coração, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram bens e riquezas. Ou seja, mais uma vez aqui se referindo que braço e força está relacionado ao que a gente faz. Então a gente dizer no nosso coração que foi a nossa força que conquistou os bens e riquezas. Antes, recorda de Yahvé, porque Ele é que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança. O que é a aliança? Os 10 mandamentos, que jurou a teu pai, aos teus pais, conforme hoje se consta claramente. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e seguires outros deuses e os servires, aqui está claro, mente, mão, se te esqueceres do Senhor e seguires outros deuses e os servires. Mão quer dizer servir também. E prestarem cultos a eles, assegurando-os que sereis exterminados. Olha só, Deus nos dando um alerta. Ok, então Deuteronômio 11. Portanto, amarás a teu Deus, obedecerá continuamente as suas doutrinas e seus mandamentos, porque a gente testemunhou os milagres que ele realizou. Obedecei, portanto, a toda a lei, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra. Então, a gente também está querendo conquistar uma terra, Nova Canaã. E Deus está nos dizendo, obedecei, portanto, a toda a lei. Portanto, se de fato obedecerdes aos mandamentos, amando ao Senhor e servindo, aqui mão, coração e mão, né? A Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, contudo ficai atentos, ó mente, a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir a outros deuses, servir mão. Então, queridos, ali o significado de mão e testa é que essa besta nos fará lembrar e fazer coisas que Deus não se agrada. Então, o conselho de Deus é: lembrem-se de Yahvé, dos feitos de Yahvé, lembrem-se da lei de Deus. E quando a gente se lembrar, a gente vai fazer, as nossas mãos vão fazer o que é bom. Gravai, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa mente, atai-as como um sinal em vossas mãos e afixai-as em vossas mentes como memorando. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos. Olha que interessante. Para que vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem em paz sobre a terra que Yahvé jurou dar aos seus antepassados, e sejam tão numerosos como os dias durante os quais o céu permanecer sobre a terra. Então isso aqui é eternidade. Quantos dias o céu permanece sobre a terra? Eternamente. Então Deus está falando isso aqui é para o futuro. Não foi só para o povo de Israel no passado, está falando isso aqui para o futuro. Está falando de eternidade. Porque diligentemente obedecerdes a todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardares com zelo, amando ao Senhor. Prestai, pois, atenção, pois eu estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé. A maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Yahvé. Que interessante, queridos. É muito interessante como aqui Deus está fazendo referência. Essa besta colocará uma marca na mão e na testa. E a gente viu que mãos são obras e testas são lembranças, pensamentos. São os nossos pensamentos. Então a gente pensa o que é bom, logo faz o que é bom. Pensa o que é mal, logo faz o que é mal. Então a gente tem que tomar cuidado com o que essa besta vai nos... Então a gente tem que prestar atenção, porque essa besta vai nos fazer pensar coisas erradas que Deus não quis e automaticamente a gente vai praticar o que é errado. E você vê a relação estreita que tem com mandamentos de Deus. A instrução e o conselho de Deus para nós é: continuemos obedecendo aos mandamentos de Deus. Agora nós vamos para a terceira parte desse vídeo, porque a gente vai entrar em um outro ponto sobre mão e testa. O próximo tópico se chama o mandamento do sábado e sua relação com o sinal na mão e na testa. Porque a maioria das pessoas guarda o sábado? Não.
São pouquíssimas as pessoas que guardam. Mas será que ainda é para a gente guardar? E esse é um ponto que a gente deve voltar. Vamos aprender sobre isso? Não deixe de aprender sobre isso, querido. Então vamos para a terceira parte desse vídeo. Até logo!